queridos padres, caros diáconos, seminaristas, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo a nossa preparação para a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, cujas primeiras vésperas já celebramos. Estamos vivendo, enquanto comunidade paroquial, um tempo de graça especial, que é justamente o ano jubilar, tão significativo para a comunidade. E dentro deste ano jubilar, hoje saúdo muito fraternalmente os membros dos movimentos marianos, que nesta programação do ano jubilar celebram o seu jubileu neste dia, nesta noite. Os movimentos marianos, é claro, têm o seu foco na figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E neste ano da fé, nós somos convidados a olhar para Maria como aquela que acreditou, como aquela que nos é apresentada como mãe e modelo de fé. Ao receber o anúncio do anjo, Maria adere de mente e de coração, de vontade, ao projeto que Deus lhe apresenta. Não tem clareza de tudo o que vai acontecer depois, mas tem claro que é um projeto de Deus. E para esse projeto, Deus quis contar com ela. Isso foi o suficiente. Ela prestou a sua obediência de fé ao dizer sim ao chamado de Deus. E é por isso que ela é a bem-aventurada, porque acreditou, como lhe saudou Isabel. Quando nós olhamos a questão da fé no pensamento bíblico, normalmente nós temos diante de nós a figura de Abraão, que é chamado o nosso pai na fé, porque ele também escutou um chamado de Deus, fez toda uma caminhada firmado no chamado de Deus: sai da tua terra, deixa a tua terra, deixa a tua família e vai para a terra que eu vou te indicar. Mas Deus não indicou: vai para a terra que eu vou te indicar. E ele foi, confiando na palavra do Senhor. E nós sabemos que nem tudo foi fácil, tranquilo para Abraão. Deus foi exigindo dele um aprofundamento nesta sua adesão, até o ponto de pedir o sacrifício de Isaque. Abraão vive a sua fé aí no claro escuro, na obscuridade. Tem momentos claros, nascimento de Isaque, por exemplo, Deus cumpre a sua promessa, mas logo em seguida vem um momento de escuridão. Deus pede o sacrifício desse seu filho. E é justamente nesse claro escuro que Abraão vai se tornando para toda a humanidade o crente por excelência, o pai dos crentes. Com Maria não é diferente. Maria vive também a sua fé no claro escuro. Acolheu o projeto de Deus na anunciação, viveu isso na alegria, viveu momentos felizes como o nascimento do filho, mas logo depois tem também de fugir da própria terra para proteger o filho. Depois perde o filho no templo. Momentos difíceis para o coração de Maria. E tudo vai culminar aos pés da cruz, quando São João diz que ela estava de pé, firme, junto à cruz do seu filho. Teve momentos alegres, claros, luminosos, e também momentos escuros. E foi fiel. Foi respondendo ao chamado de Deus com o seu sim, com a sua adesão, reforçando cada vez mais a sua adesão ao projeto do Pai. E por isso Maria é bem próxima de nós, que também fazemos a experiência da fé,
com momentos muito claros, bonitos, alegres, felizes, e também com momentos de dúvidas, momentos de dificuldade, de perseguição, momentos de sofrimento. Quando nós fazemos essa experiência, então somos convidados a nos voltarmos para Nossa Senhora, que viveu essa mesma experiência que nós, e foi fiel o tempo todo. É por isso que o Concílio Vaticano II diz que Maria foi avançando na sua peregrinação de fé. E por isso é nosso modelo e nossa mãe também nesse caminho. Por isso, os movimentos marianos que têm o seu olhar voltado para a figura de Maria e sua vida, nesse ano da fé, é convidado, como todos e cada um de nós, a olharmos para ela como nossa mãe e modelo na vivência da fé, como nossa mãe e modelo na nossa peregrinação de fé, rumo ao reino definitivo. Maria viveu esses momentos claros, felizes, mas também escuros, de sofrimento, até chegar à alegria da ressurreição do seu Filho. Nos colocamos diante da palavra que nós acabamos de ouvir e encontramos Jesus no Evangelho a caminho de Jerusalém. E ele sabia muito bem o que o esperava em Jerusalém. E sabendo, tomou a firme decisão de subir a Jerusalém. E é nessa subida para Jerusalém que ele tem a preocupação de deixar tudo muito claro para os seus colaboradores mais diretos. Não queria que ninguém fosse pego de surpresa. Queria que os seus colaboradores mais diretos conhecessem o seu mistério. É claro que naquele momento ainda não era possível compreender plenamente o mistério de Cristo, porque a ressurreição não havia acontecido ainda, e o Espírito Santo ainda não havia sido dado para os apóstolos. Tudo isso era necessário para a compreensão do mistério de Jesus. E é nesse caminho para Jerusalém que Jesus, por 3 vezes, anuncia a sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. E era preciso incutir isso no coração dos apóstolos. Por isso, no texto de hoje, diz São Marcos que ele chamou à parte os 12 e fez o 3º anúncio da paixão com uma riqueza de detalhes, muito mais do que nas outras 2 vezes que havia falado da sua paixão. E o relato do Evangelho nos mostra que parece que eles não entenderam nada. O pedido de Tiago e João nos mostra que ele não tinha compreendido o que Jesus acabava de dizer. Jesus fala de cruz, de morte, fala de glória assim também, da ressurreição. E eles estão pensando numa glória terrena e querendo o seu posto de destaque de glória terrena. Não era esse o caminho que Jesus havia proposto. Eles vão sim estar na glória, mas depois de compreender o mistério de Jesus e empatar a vida no mistério de Jesus, ao ponto de derramar o sangue pela causa de Cristo depois, no final. Os outros 10 que ficaram bravos com Tiago e João, ficaram bravos não porque entenderam plenamente o mistério de Jesus, mas porque também não tinham entendido, estavam pensando numa glória terrena. E isso dá oportunidade para Nosso Senhor continuar a sua catequese, mostrando que na comunidade cristã não existe lugar para dominação. Na comunidade cristã não existe lugar para almejar os primeiros lugares e os lugares de destaque. Na comunidade cristã, se alguém quer ser grande, que se faça o menor de todos, que se faça o servo de todos, o escravo de todos, diz o texto de hoje. E essa tentação do primeiro lugar, essa tentação de busca de poder, vemos aí no texto do Evangelho de hoje. E não podemos dizer que seja coisa só do passado, que aconteceu só com os 12. Quantas vezes também nos deparamos com essa busca de poder, também na comunidade eclesial, também na igreja.
E quando assim se age na igreja, se mostra que não entendemos a mensagem de Jesus. O Papa Francisco parece já estar quase cansado de repetir essas ideias para a igreja. Inclusive hoje retomou novamente esse assunto. Isso pode acontecer em todos os lugares, às vezes na própria família. Nos movimentos eclesiais pode acontecer. Agora, quando seguimos os passos de Maria, no caminho da fé, no caminho da relação pessoal com Jesus, do conhecimento profundo de Jesus, então nos vacinamos contra essa doença de querer ser o maior, de querer ser o mais importante, de querer dominar. E não nos esqueçamos, o nosso batismo nos configurou com Jesus Cristo, nos configurou a Jesus Cristo. Com qual Jesus Cristo? Com Jesus Cristo glorioso simplesmente? Com Jesus Cristo poderoso? Não, não é essa a visão de Jesus Cristo. Nosso batismo nos configurou com Jesus Cristo, que se revelou para nós no Evangelho de hoje, como Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É com esse Jesus que nosso batismo nos configurou. Portanto, nos capacitou para sermos como Jesus. Nos capacitou para fazermos da nossa vida um serviço aos irmãos. Um serviço aos irmãos lá em casa, na família, no movimento, na pastoral, na comunidade, no trabalho, enfim. O cristão por onde anda, o cristão no lugar onde se encontra, deve ser um sinal desse Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nosso batismo nos fez parecidos com esse Jesus, o servidor do Pai e o servidor dos irmãos. Peçamos nessa Eucaristia, pela intercessão de Maria, a grande servidora do Evangelho, que ela nos acompanhe nessa nossa peregrinação de fé, e nessa peregrinação de fé nos ajude a crescer na comunhão com Jesus Cristo, e crescer na comunhão com Ele, fazendo da nossa vida um serviço aos irmãos, hoje e sempre. Amém.